Então, pessoal, estou aqui para a segunda parte do meu relato de parto. Estou aqui com essa cara, com esses olhos vermelhos, porque eu estou gravando no mesmo tempo, né, que eu gravei a primeira parte. E se você ainda não assistiu, vou deixar aqui, tanto nos cards quanto na descrição, o link do primeiro vídeo, onde eu relatei o parto da Isabela, e nesse eu vou falar do parto da Gabriela. Como vocês sabem, né, vocês que me acompanham aqui, se você ainda não sabe, é só assistir os vídeos onde eu conto a minha história, também estão aqui na descrição. Eu voltei da França pela segunda vez, grávida pela segunda vez, e eu estava grávida de mais ou menos 5 meses, e eu fiquei lá em São Paulo, né, porque eu queria tentar a vida, né, no empreendedorismo, assim, numa cidade mais desenvolvida, e fiquei lá, beleza, eu fiz todo o meu pré-natal. Dessa vez eu já tinha feito algumas consultas. Eu esqueci de falar no vídeo anterior, da Isabela eu não tinha feito nada na França, nenhuma consulta, só tinha marcado, mas eu vim embora antes, então eu comecei realmente o pré-natal aqui. Já da Gabi, eu sabia, eu já vim sabendo até que eu estava grávida de outra menina. Eu já tinha feito as primeiras consultas, 2 ecografias, inclusive aquele exame morfológico, né, que a gente vê tudo a fundo mesmo com o bebê. Então eu já sabia. Em São Paulo eu só dei continuidade ao pré-natal. O parto em si, quando eu cheguei ali por volta de 38 semanas, começou a dar uma diferença de 2 semanas de um exame para o outro. Até hoje eu não sei exatamente como foi isso, mas eu me lembro que eu fui para uma consulta e lá eu já fiquei por causa dessa diferença. Na época eu morava sozinha, só que tinha umas pessoas lá, os meus vizinhos lá em São Paulo, algumas amigas, elas cuidaram da Isabela para mim, depois levaram as roupinhas, né, quando eu vi que eu ia ficar no hospital, levaram a bolsa da maternidade e tudo. Até queriam me acompanhar, mas eu disse que não precisava, estava tudo bem. Eu estava assim no momento de refletir bastante sobre tudo que tinha acontecido comigo. Os detalhes, repito, estão lá nos vídeos da minha história. Então, eu até queria ficar lá nesse momento. Eu não sabia exatamente como que ia ser, porque ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, né? Se fosse como foi da primeira vez, a primeira cesárea que eu fiz, que eu não seria capaz de cuidar da Gabi sozinha. Mas eu falei, se eu precisar, eu chamo. E foi assim. Fiquei também da Gabi, como eu já tinha uma primeira cesárea, né? Eu já tinha aquele medo daquela dor que eu senti da primeira vez no soro, mas mesmo assim eles diziam que tinha que tentar o parto normal. Só quando a pessoa já tem no mínimo 2 cesáreas, aí já vai para a terceira cesárea automaticamente. Mas uma cesárea não significa que o segundo parto não possa ser normal. Era um sábado, dia 25 de maio, me colocaram no soro à noite, não me lembro exatamente o horário. E aí eu fiquei no soro a noite toda, tentando, né, fazer todos aqueles procedimentos para que conseguisse ter normal. E foi a mesma história, a mesma, muita dor, muita contração, aumentava a dose do soro, aumentava a dor e aquela coisa. E eu cheguei, da Isabela eu não tive nada de dilatação, da Gabriela eu cheguei a 4 centímetros, mas não passava disso, não evoluía. E nisso eu fiquei até as 3 horas do dia seguinte, às 3 horas da tarde do dia seguinte. E aí, quando já estava todo aquele tempo sentindo dor, muita dor, eu pedi para eles resolverem, né, a minha situação. Falei, poxa, já tem um relato de que eu não consegui ter normal da primeira vez, agora já estou esse tempo todo aqui, é preciso esperar mais o quê? Aí a enfermeira veio, falou que ia conversar com o médico, depois ela voltou e falou, olha, o médico falou que tá tudo bem com o bebê, não tá passando de hora nem nada, e então a gente não faz cesárea só porque a paciente quer, tem que ter um motivo para isso. Eu falei, beleza, então pode tirar tudo aqui, que eu vou me embora e eu vou procurar outro hospital. Às vezes eu acho que não regulo muito bem. Aí ela olhou para mim assim, foi lá, conversou com o médico veio, né? Eu tava chorando nesse momento, eu não tava calminha não, porque era muita dor, gente, era muita dor. Aí o médico veio conversar comigo e aí ele foi e falou, então a gente vai tirar o soro
e a gente vai fazer a cesárea. Aí tiraram o soro, e eu achei que ia fazer a cesárea já ali, naquele momento, que era entre 3 e 4 horas da tarde. Mas assim, eu continuei lá esperando. Só que só de tirar o soro já foi um alívio muito grande, porque sem o soro eu não sentia nada, absolutamente nada. Aí eu fiquei lá e tal. Aí quando chegou a noite, um pouco antes de trocar o plantão, eles me levaram para fazer a cesárea. Era por volta de 9 e pouquinho da noite. E eu fiquei até com medo, né? Falei, e agora, se esse médico quiser, tipo assim, não me tratar tão bem, né? Por causa do que eu fiz, eu fiquei com um pouco de medo. Mas aí eu fui, me levaram lá pro centro cirúrgico, né? Quando eu cheguei, um médico, tinha um outro médico lá, e ele veio conversando comigo, assim, tão pra cima, sabe? Com tanto carinho, eu fiquei até emocionada com isso. Aí ele falou assim: cadê seu marido? Eu falei: meu marido queria me. Ai, eu falei desse jeito. Ele assustou, né? Ele viu que era um. Não entrou em detalhes, não fez pergunta nenhuma mais. Me acalmou. Ele entendeu a importância disso naquele momento. E foi, assim, um momento incrível, incrível. Eu me senti tão acolhida, tão. O anestesista veio, né? Aplicou. A anestesia não queria pegar direito. Aí ele falava assim, quando ele fazia o teste perguntando se eu estava sentindo, né, o que ele estava fazendo. Aí ele falava assim, meu Deus, será que eu vou ter que entubar essa mulher? E eu não sabia nem o que era isso, o que era entubar, né? Eu não sabia. E eu assustei assim, ele falou, não, calma, calma, não é nada demais e tal, vai dar tudo certo. E aconteceu até um episódio engraçado quando a anestesia realmente pegou, que levantaram a minha perna, né, sei lá, para fazer o quê. Aí eu vi a minha perna assim, eu falei, aquela perna ali é minha. Só que eu não tô sentindo nada. Então, é porque pegou. Aí aconteceu tudo normal. Gabi nasceu, chorou. O médico trouxe ela assim, mostrou ela assim por cima, né, daquele negócio que fica assim. E ela com os olhinhos assim, me olhando nos olhos mesmo, sabe? Ali sim teve um momento mágico e porque era a segunda vez, né? Eu já tinha passado por aquilo, já não era mais tão novidade para mim. E ali eu tive aquele momento. Minha filha nasceu e ela já nasceu chupando o dedo, já lá com fome, procurava. E... Enfim, eu estava acompanhando a Gabi, né? A Gabi nasceu super saudável, quase 4 quilos. Esqueci de falar quantos quilos a Bela nasceu, foram 3 quilos 350 gramas. A Gabi nasceu com 3,750. E eles finalizando lá, né, o procedimento e eu olhando a Gabi assim, lá tomando a vacina, né, fazendo tudo que precisava fazer. E aí dessa minha cesárea, o médico falou que não precisava abrir tudo aquilo que foi aberto da primeira cesárea. Ele falou que foi um corte muito grande que não precisava daquilo tudo. E olha que a Gabi era até maior, né? Aí, enfim, deu tudo certo. Eu perguntei. Falei, quando é que eu vou conseguir levantar a cabeça, né? Ele falou assim, agora. Você já vai sair daqui praticamente sentada. Eu falei, uau, as coisas evoluíram, né? Porque da Bela eu precisei ficar 12 horas no mínimo, sem levantar a cabeça. E mesmo assim eu senti muita dor de cabeça depois. A gente saiu lá do bloco cirúrgico, ficamos em uma outra salinha lá, onde a Gabi ficava aquecida, né? Ela ainda estava sem roupinha e doida para mamar, ela queria mamar demais, ficava lá chupando os dedos. A pessoa que estava lá acompanhando, não sei se era um enfermeiro, sei lá, ele falou assim que passar 1 hora, você começar a sentir as suas pernas, eu vou colocar ela aí e você consegue amamentar. E foi isso que aconteceu. Eu já estava assim um pouco inclinada, né, a cabeça. Aí ele me deu ela mamou. E foi mágico, foi maravilhoso aquele momento ali, porque foi a sensação assim de que deu tudo certo, sabe? Depois de tudo que a gente tinha passado, porque da Gabi, né, tudo que eu vivi lá na França foi mais intenso, foi bem mais intenso, então
tinha tudo para que ela não nascesse saudável como ela nasceu, né? Ou às vezes nem nascesse. Aí quando eu fui pro quarto, eu fui na maca deitada, né? E ela assim, nas minhas pernas. E lá no quarto, eu só pedi para que colocassem a bolsa dela assim perto de mim. E ali eu consegui trocar ela em cima de mim, assim, na minha barriga. Eu troquei ela todinha, tirei aquela roupa de hospital, coloquei uma roupinha, um dos lookzinhos, né, que eu tinha preparado para ela. Só que logo em seguida que eu tinha feito isso, veio a enfermeira para dar o banho nela e trocou de novo, enfim, que eu não tinha tomado banho ainda. E assim, rapidamente também, por volta de 4h30, 5 horas da manhã, vieram para que eu tomasse banho. Eu achei muito rápido, né? Porque estava comparando tudo que acontecia, eu comparava com o primeiro parto que eu tive. E eu falei, nossa, mas já? E aí ela veio, me acompanhou, tirei ali o curativo, consegui tomar o banho, tudo certinho, não tive tontura nem nada. Voltei para cama, fiquei lá curtindo o meu bebê. E foi muito bom, foi muito maravilhoso, gente, esse momento ali. Claro, eu estava vivendo, né, também tudo aquilo que tinha acontecido. Eu não tinha estrutura nenhuma. Eu vivia lá em São Paulo, assim, na corda bamba mesmo, sabe? Sem saber como que ia pagar o próximo aluguel, como que ia comer, como que ia. Eu tava me virando, né? Eu sempre me virei, sempre fui, sempre empreendi. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente para uma pessoa que está grávida. Até os últimos dias, eu estava na rua vendendo produtos, eu passava mal com o sol muito quente, a pressão caía, eu voltava para casa. E era assim, eu me virava. Recebi ajuda também, né? Eu sempre tive pessoas que me estenderam a mão, graças a Deus por isso. Inclusive, antes de ir para o hospital, eu não tinha dinheiro nenhum. O meu irmão que depositou R$ 100 para mim, eu fui com esses R$ 100 para o hospital para pegar um Uber, né? Enfim. Aí eu fiquei com a Gabi. No dia seguinte, eu recebi algumas visitas, pessoal da igreja lá em São Paulo. E correu tudo bem, foi correndo tudo bem. A partir do dia seguinte já fui eu que dei o banho dela. A segunda noite também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Isabela. Ela não dormia, ela queria mamar o tempo todo. Ali eu já sabia um pouco mais como funcionava, né? Sobre a pega correta do bebê para não machucar o seio e tal. Foi mais tranquilo, foi bem mais tranquilo. Só que eu acabei ficando 5 dias no hospital com ela porque ela teve icterícia num grau bem leve, mas teve. Então ela ficou lá tomando um banho de luz. E a Isabela ficou lá com as minhas vizinhas, elas cuidaram dela esse tempo todo, eu tenho muita gratidão por isso. Ela foi visitar a irmã, inclusive tem uma foto desse primeiro encontro que foi maravilhoso. Nesse dia eu até sofri muito porque ela foi lá com a minha vizinha e ela teve que sair, né? Porque era só um momento de visita e ela saiu chorando porque ela já estava esses dias sem mim, né? E eu estava ali com a irmãzinha dela e ela tinha que ir embora sem mim. Ela saiu chorando, eu fiquei chorando. Ah, gente, esqueci de um detalhe bem importante. No segundo dia eu descobri que a Gabi tinha nascido com a clavícula fraturada. No parto fraturaram e eu não sabia, ninguém sabia, até que no segundo dia descobriram isso. Mas aí era só ter cuidado mesmo, não enfaixou nem nada, não. Falaram que ia dar tudo certo. E realmente deu, né? Depois de vários dias fizemos um outro raio-x e estava tudo certo. Não, nem foi feito raio-x, não. Depois de alguns dias levei ela na consulta, ela foi examinada, o médico falou que estava tudo certo e pronto. E aí no quinto dia eu tive alta, a minha vizinha foi me buscar com o marido dela, muito gentis comigo, assim, nossa, me tratavam como alguém realmente da família, sabe? Foi lá, assinou minha alta, me levou, né, porque eu fui na cadeira de rodas até o carro. Fui para casa, para chegar em casa tinha uma escada, e o pessoal ali com aquele cuidado, levando a Isabela, as bolsas, me auxiliando para que eu subisse bem devagarinho. E foi assim, aí eu cheguei em casa, já tirei todas aquelas roupas de hospital, já coloquei para lavar, nessa época eu tinha uma máquina de lavar. E aí quando eu saí, quando o pessoal saiu da minha casa, que eu fiquei só com a Gabi e com a Isabela, gente, me deu uma insegurança tão grande,
tão grande que eu me lembro que eu entrei pro banheiro, fui tomar um banho, as meninas tinham dormido e eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Tô operada, tô com 2 crianças. Não estava sozinha, né? Porque, como eu falei, lá tinha essas pessoas que sempre me ajudaram. Mas dentro de casa, ali, dentro de casa, eu estava sozinha. E quem é mãe sabe, quem já passou por esse momento, sabe perfeitamente que a gente fica sensível, né? Você tendo uma situação financeira bacana, você tendo um parceiro ali, seu marido, você tendo outras pessoas, já é difícil. Agora imagina você não tendo nada disso, você está preocupado porque você sabe que tem que produzir, tem que gerar renda, você não tem nada, o pai das suas filhas não está nem aí para nada, nunca contribuiu com nada. Você ter que passar por aquele momento que já é difícil por si só e ainda com tudo isso, né, com todas essas preocupações. E foi bem difícil assim essa noite. Mas estava dando certo, né? Chegou um. Eu estava operada e eu tinha que ficar levantando da cama para pegar a Gabi no berço, para amamentar. Chegou um momento que eu comecei a deixar ela na cama com a gente. A gente dormia às 3 na cama, correndo até um certo risco, né? Mas eu não conseguia mais ficar levantando para pegar ela, assim, doía, né? Bastante. A minha cesárea inflamou muito. E a Isabela também, eu não tinha aquela. Não tinha como deixar ela, né? Ficar acordando ela à noite para ela fazer esse procedimento, porque ela era uma criancinha, né? Tanto é que quando a Gabi nasceu, a Bela era uma menininha, agora que ela virou uma moçona. E aí foi assim, a gente viveu esses dias. Eu me lembro também que quando eu estava 13 dias, como inflamou a minha cirurgia, eu não consegui tirar os pontos. Com 13 dias, a Bela ficou muito doente. Eu fui para o hospital com ela e a médica ficou mais preocupada comigo do que com a Bela, porque eu estava operada e ainda com os pontos lá, com 2 crianças no hospital. Aí, enfim, deu certo, fiz bastante repouso na medida do possível, né? Porque era sempre eu que dava banho, eu que, enfim, eu que fazia, né, todos os cuidados. Depois que eu tirei os pontos, quando a Gabi estava com 40 dias, mais ou menos, nessa época estava muito frio em São Paulo, estava fazendo tipo 4 graus de manhã, estava muito frio mesmo, ela pegou um resfriado, ela quase ficou internada, mas graças a Deus não chegou a ficar, fiz o tratamento, né? Ela fazia inalação em casa, eu consegui um aparelhinho emprestado. E foi assim, deu certo, vencemos com a ajuda de Deus, dos amigos, da família, né? Mesmo distante. Eu nunca estive sozinha. Quando eu falo sozinha, né? Eu sempre falo que eu crio minhas filhas sozinha. Sozinha que eu quero dizer sem o apoio do pai, porque isso realmente não tem nada, muito pelo contrário. Agora, eu tenho amigos, eu tenho família e eu sou muito grata por isso, porque eu acredito que sozinha de tudo, realmente não conseguiria. Mas graças a Deus, como eu falei no vídeo, né, onde eu conto como eu fui para a França e tal, tudo que eu passei lá pela primeira vez, eu disse que sempre Deus colocou pessoas no meu caminho e isso é em todos os momentos da minha vida, sempre. Então, foi isso. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dos vídeos. Deixa o seu like, porque isso apoia muito a gente, ajuda muito a gente a crescer o canal, né? O YouTube entregar mais os vídeos para que a gente alcance mais pessoas e, consequentemente, a gente cresça cada vez mais, né? Porque é uma forma de ajudar também a gente. O YouTube, eu comecei aqui o canal para compartilhar minha história, para tentar ajudar algumas mulheres, como já vem acontecendo, né? Eu já recebi vários relatos e tudo, mas todo mundo sabe que isso aqui também é uma fonte de renda, né? E para mim, principalmente, que tenho toda essa dificuldade aí de estar trabalhando fora e conciliar com o horário das meninas e tudo, é complicado. Então eu gosto de empreender, que eu trabalho de acordo com o horário que eu posso, e o dinheiro que entra aqui do YouTube também ajuda muito. Eu agora vou receber meu primeiro pagamento já
nesse mês, né, nesse mês de agosto, e eu estou muito feliz por isso. Agradeço muito a cada um de vocês que estão aqui comigo. Falei que vai ter presente para inscritos e vai ter, tá bom? Depois eu vou falar sobre isso. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!